Irmãos, Gálatas é um livro onde Paulo estava escrevendo para aquela igreja, porque o judaísmo farisaico estava atacando Paulo e a sua mensagem. E com grande insolência infiltraram-se na igreja da Galácia e todas as formas minaram a autoridade do apóstolo. Paulo, porém, calçado pela verdade, enfrentou com destemor esses falsos profetas, né? Esses falsos fariseus que estavam ali. Desmascarou-os com coragem e pôs a descoberto todas as intenções insinceras desses corações hipócritas. E hoje o tema que eu quero falar com vocês é justamente sobre o Paulo ensinando a igreja de que a igreja é a comunidade do amor. A igreja é uma comunidade terapêutica. Porque Paulo, nesse texto, ele trata da ética do Espírito e aplica para nós princípios práticos de como a vida no Espírito funciona. A lei de Cristo se cumpre no amor e a igreja é a comunidade do amor. Nós somos os representantes de Jesus Cristo nessa terra e nós carregamos essa incumbência que Jesus deixou para nós. Amém? Eu quero ler com vocês primeiramente Gálatas 6, do 1 ao 10. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, leva o nosso coração, Senhor, cativo ao teu trono da graça. Abra o nosso entendimento, Senhor. Que não haja, Senhor, nenhum pensamento distorcido para o que o Senhor tem para entregar para a tua igreja nesta noite. Mas que em nome de Jesus, Senhor, saiamos daqui com a certeza de que nós fazemos parte de uma igreja, Senhor, que anuncia o teu nome através dos nossos gestos, através das nossas atitudes e principalmente através do amor do Senhor que flui através da nossa vida para com os outros. Pai, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Irmãos, primeiro eu quero
introduzir esse assunto com vocês, falando, na verdade, esse tema foi mudado por mim algumas vezes e o irmão Márcio pregou na quinta. Eu falei, vou continuar falando sobre isso. O Edinho tem falado muito sobre isso, sobre uma igreja que não é só uma igreja de você vir nos domingos, de você estar sentado aí no banco confortavelmente. Uma igreja de verdade, uma igreja que flui do amor de Deus, ela estende a mão aos necessitados, é uma igreja que demonstra o amor para os que precisam, é uma igreja que se une num propósito. Irmãos, e ultimamente, nesse ano principalmente, nós temos visto muitas pessoas em dificuldades, e me corta o coração em ver que são poucas as pessoas, irmãos, que têm o coração generoso de ajudar o próximo. São poucas as pessoas que estendem a mão para os irmãos que estão necessitando. Irmãos, nós não devemos esquecer que Paulo mesmo diz aqui que o que a gente semeia, a gente colhe. Talvez hoje você não precise, mas e se amanhã você precisar? Qual foi a sua semeadura lá atrás? Depois não adianta ficar reclamando, ai, porque ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, ninguém me estende a mão. Nós somos uma comunidade de fé e nós devemos andar unidos. Quando um fala, irmão, eu estou passando por dificuldade. Irmãos, é por isso que nós voltamos ao modelo de células. Porque eu e o Edinho, o pastor Francisco e a pastora Marlene, nós não temos condições de ficar sabendo de todas as coisas que acontecem na igreja. Mas quando nós estamos em pequenas comunidades, o líder da célula ali vai estar conversando. E ele vai falar assim, pastor, tem um irmão aqui na minha célula que está precisando de um sacolão. Pastor, tem um irmão aqui na minha célula que está precisando de um remédio. Está precisando de uma consulta médica. Irmãos, e dentro das nossas possibilidades, nós temos feito, nós temos ajudado. Alguns poucos irmãos têm tirado do próprio bolso. Irmãos, e não é o que da igreja, que tiram do próprio bolso. Às vezes um dinheirinho que ele ali comer um lanche ou levar a família para passear, ele abençoa o irmão que está precisando. E você pode ter certeza que ao seu tempo você vai colher. A igreja de Cristo recebeu o Espírito, nasceu segundo o Espírito e anda no Espírito, e é guiada pelo Espírito. Produz o fruto do Espírito e vive no Espírito, mas ainda não está no céu. Irmãos, eu quero dizer que muitas vezes nós olhamos assim para as pessoas que estão passando por dificuldade. Aquele irmão está passando por dificuldade porque ele é um pecador. Ele está colhendo porque ele fez mal. Eu não vou ajudar. O coração da gente se endurece. Às vezes o ser humano, ele ainda fala assim, bem feito. Que Deus, aqui na igreja não tem isso, em nome de Jesus. Mas irmãos, nós temos que entender que nós estamos sujeitos a quedas e fracassos. Nós estamos sujeitos a viver, a nos desviarmos, a cairmos, a andarmos por caminhos tortuosos. Muitas vezes os nossos pés se desviam, mas a igreja é uma comunidade terapêutica, onde um ajuda o outro, não só financeiramente, mas também, irmãos, o que você está precisando? Irmão, por que você não está vindo na igreja? Irmão, por que você não está vindo na célula? Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, ai, porque não precisa ir na igreja, o amor de Deus, blá blá blá.
Eu não respondi. Mas, irmãos, nós precisamos estar em igreja sim. Porque é na igreja que nós recebemos a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que liberta. Nós precisamos estar em comunhão sim. Porque é através da unidade que Deus ordena a bênção. Não é você ficar assistindo culto de internet. Não é você ficar assistindo pastor famoso de não sei da onde, lá do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, não sei da onde. Irmãos, quem é que ajuda você quando você está precisando? Foi falado no culto de ordenação do pastor Robson. Foi falado ontem no culto de ordenação do pastor Wellington. Muitas vezes as pessoas dão mais honra a quem é de fora. Irmãos, esses dias no culto das mulheres eu falei assim, eu acho interessante que os bancos daqui da frente ficam vazios. Mas sobe aqui uma Gabriela Rocha para ver. Vai ter briga para sentar aqui, ó. Porque quer ver um ser humano cheio de falhas e de defeitos igual nós. As pessoas não entendem que quanto mais perto aqui estão do altar de Deus, mais perto estão de Deus. Vocês não estão perto de mim, irmãos. Eu estou aqui apenas como um instrumento de Deus. Também sou cheio de falhas e de pecados, assim como essas pessoas famosas. Veio um pregador famoso aqui, enche. Quando veio aquele Cleve aqui no Mais de Deus, meu Deus, a igreja estava lotada. Nem cabia de gente aqui dos lados aqui, que as pessoas querem tirar foto, quer ficar perto, como se a pessoa fizesse alguma diferença na vida dela. Mas quem é que faz diferença na sua vida, meu irmão? Quem é que está com você no dia a dia? Quem que ora com você? Quem que paga o preço por você? Quem é a sua cobertura espiritual? Quem é que leva primeiramente as batidas da guerra aí? É os pastores e a liderança que está na frente da guerra. E muitas vezes nós damos valor para as pessoas que são de fora. É o pastor de fora. Às vezes vem um pastor de fora que faz fila para o pastor orar. Eu quero receber uma oração daquele pastor lá, ele é uma bênção. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? E muitas vezes nós não temos a sabedoria de sermos essa igreja, de ajudar quando alguém for surpreendido em alguma falta. Surpreendido, quando Paulo diz aqui, ele indica que não se trata de uma desobediência deliberada. Ele diz assim no grego, paraptoma, significa falta, significa pisar fora do caminho. Por que Paulo levanta esse caso hipotético? Porque nada revela mais claramente a perversidade do legalismo do que a maneira como os legalistas tratam com aqueles que pecaram. É um apontar de dedos, é um julgamento, é uma fofocaiada, é um converseiro. Porque aquele irmão lá falhou, aquele irmão fez isso, aquele irmão está devendo, aquele irmão está fazendo aquilo, aquele irmão está adulterando, aquele irmão está pecando, aquele irmão está mentindo, aquele irmão está fofocando. É só isso. Mas ninguém se levanta e fala assim: irmão, você está precisando de ajuda? Eu quero andar com você, eu vou acompanhar você de perto, e nós vamos vencer junto essa batalha. Você vai ser amadurecido, eu vou te ajudar a amadurecer, e eu também vou amadurecer nessa caminhada, porque nós estamos juntos aqui, irmãos, para sermos preparados para ir para o céu.
Nós não estamos aqui para julgarmos uns aos outros, porque existe um justo juiz que nos justifica. Não precisamos nós ficarmos apontando o dedo um para os outros, ou defendendo os outros. Tem irmão que toma a dor do outro quando o outro é corrigido. Esses dias houve um problema lá no grupo das mulheres. Para não dar problema maiores, tive que fazer um limpa lá. Aí eu fiquei sabendo que um monte de gente ficou uma ligação, e a pastora, irmãos, por que não ligou para mim? Tem alguém aqui que não tem meu telefone? Tem meu telefone, 9902-8226. Liga para mim. Pastora, o que aconteceu? Porque o pastor e a pastora sabem de quantos anos, de quanto tempo que a gente cuida muitas vezes das pessoas. E às vezes a gente tem que tomar uma atitude drástica. 10 pessoas ficam se doendo. Ai, porque o pastor é má. A pastora é má. Nossa. Nós estamos corrigindo. Nós estamos confrontando. O pastor e a pastora direcionam no caminho. Nós devemos entender isso. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos ter um confronto amoroso. Paulo diz: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te também para que não seja tentado. Quem deve lidar com os que caem? Aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito. A gente só fica sabendo, né? O pastor só ouve depois de algum tempo que é um irmão corrigindo o outro, via WhatsApp ainda. Olha, irmão, você veio com roupa não sei o quê. Irmãos, você estava gritando. Irmãos, estava conversando no culto. Irmãos, ninguém mais vai querer vir na igreja, porque tem os donos da igreja. Fica um corrigindo o outro. Irmãos, ovelha não corrige a ovelha, não. Passa para o pastor. A responsabilidade é nossa. Deus vai cobrar de nós. Aí a pessoa chega lá no céu, Deus fala assim: uai, Edinho, uai, pastor Francisco, o que aconteceu? Suas ovelhas lá que estavam um pastoreando o outro? Ou tem alguém aqui que quer ser pastor junto com a gente? Não, a gente abençoa esse encargo aí. São pessoas guiadas pelo Espírito e não pela carne, porque lidar com a disciplina sem total dependência do Espírito pode produzir mais doença do que cura. Tem pessoas que saem da igreja por causa de correção mal feita, por causa de um olhar mal feito, por causa de outro irmão que chamou a atenção. E nós devemos tomar cuidado com isso. E às vezes a gente nem fica sabendo. O irmão some da igreja. O que será que aconteceu com aquele irmão? Vai saber, irmão. E o irmão nem quer contar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está vendo. Porque o povo é dele, as ovelhas são dele, o rebanho é dele e a igreja é dele. O apóstolo parece preocupar-se mais com os exortadores do que com os que são pegos em falha. São os primeiros que podem tornar o caso realmente problemático, bem pior do que a falta propriamente dita. Paulo estava mais preocupado com aqueles que se consideravam santos e ficavam corrigindo os irmãos da igreja do que com aqueles que faltaram, com aqueles que pecaram. Eu estava falando: por favor, tome cuidado, corrija com amor e com brandura, pegue na mão dessa pessoa,
ela é um bebê, irmão. Se for você ficar gritando toda hora com seu filho não vai aprender. Novo convertido também é assim, didático, ó, ensinando, e ensina, até que ele aprende. O que deve ser feito com os que caem? A correção é para restauração, não se constituindo num único ato, mas em um procedimento persistente. A palavra catartizo, que é no original, era usada no grego secular como termo médico, referindo-se a encarnar um osso fraturado ou deslocado, ou seja, o fiel que caiu em pecado é como um osso fraturado no corpo que precisa ser restaurado. Quanto tempo um osso leva para colar de novo? Quem já quebrou osso aí? É uns 2, 3 meses, né? E é um processo todo terapêutico. E às vezes a pessoa quer que o outro quer que o filho da paz fica santo assim de uma hora para outra. Às vezes até abandona o filho da paz quando não veio no culto domingo. Ah, aquele irmão não quer compromisso não. Não, irmãos. É você orando e pagando preço, acabou a casa de paz. Continua indo lá visitar o seu filho da paz. Continua indo lá orar por ele. Pela casa dele, jejuando por ele. Fala, irmão, ó, nós vamos ter encontro com Deus. Eu quero que você participe. Eu estou juntando dinheiro aqui, ó, para você participar do encontro com Deus conosco. Eu sei que Deus tem uma grande obra na sua vida. E eu estou aqui, irmãos. E não vai ter nada mais precioso para o seu coração quando você ver uma alma subindo aqui e falando aqui: eu fui salva pelo sangue de Jesus, através da vida do irmão fulano, através da vida do irmão cicrano. Eles foram lá em casa, eles foram bênção na minha vida. Eles não desistiram de mim. Eles não me abandonaram no meio do caminho, só porque eu sou falho, só porque eu sou pecador. Por que muitas vezes as pessoas não vêm para a igreja? Porque olham para nós como santos, porque a igreja se porta como santa. E olha assim, ó, torto assim, ó, de cima a baixo assim, ó, a pessoa que vem. Chega um bêbado aí, olha de baixo para cima, mal quer pegar na mão. E esse irmão aí, sei não. Mas Deus tem uma obra de restauração. E muitas vezes nós não entendemos isso. Às vezes o caminho é árduo, mas a recompensa será dada pelo próprio Deus. Seu intento não é tripudiar sobre o faltoso, mas ajudá-lo a colocar-se em pé. Porque a igreja é uma comunidade de confrontação. Não confrontar os que caem nas teias do pecado é uma atitude indigna da igreja de Deus. É claro que corrigir não significa expor o faltoso ao ridículo, humilhá-lo ou execrá-lo. Você vai confrontar ele na Bíblia, irmãos. Com todo amor, pedir sabedoria para o Espírito Santo. Não ficar humilhando ele, falando que ele é um pecador. Mostrando o pecado dele, falando, nossa, você vai colher. Deus não vai te perdoar. Tem igrejas aí que pregam que se você pecou uma vez, nunca mais você tem salvação. Não, irmãos. Deus tem perdão. Jesus derramou o sangue lá na cruz do Calvário para que nós fôssemos livres e libertos. E é isso que nós devemos ensinar para os novos convertidos. Como confrontar, pastor, os que caem com absoluto espírito de amor, com espírito de brandura. Porque a igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas de cura e de restauração. Se a palavra corrigir era usada na medicina para restaurar um osso quebrado, significa que quem cai nessa armadilha fica machucado.
Precisamos tratá-lo com tato e brandura, a fim de não deixarmos ainda mais traumatizado e doente. Como que você lida quando alguém quebra o osso? Quando alguém quebra o osso, você trata ele, joga ele no carro? Ou você levanta ele com todo o cuidado? O pessoal do SAMU, que trabalha no SAMU, levanta. Ai, cuidado, por favor, não mexe com ele. Coloca ele direito aqui na maca para não machucar a coluna cervical. Ai, cuidado com esse osso, com essa exposição de fratura. Vamos enfaixar aqui. E a pessoa ali está urrando de dor. E é isso, irmãos. A pessoa às vezes está sofrendo porque ela está se sentindo culpada. Aí você vai lá e taca mais ainda o dedo na ferida dela. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. O amor não se alegra com a injustiça, 1 Coríntios 13:6. O amor não sorri impassível diante de tudo, mas deixa notar claramente para o que diz não. Isso pode chegar a ponto de separação. Lançai fora o velho fermento. No entanto, mesmo no momento em que o mau elemento é lançado fora, ele continua sendo objeto de preocupação e esperança. Sabe aquela pessoa que realmente você insistiu, a pessoa não quer, mas você ainda não vai desistir, porque ainda há esperança para ela. Que precauções, pastora, devem ser tomadas ao confrontar aos que caem? Paulo acrescenta: guarda-te também para que você também não seja tentado, porque nós também estamos propícios a isso. O verbo grego usado, shokpel, significa uma consideração firme, como contemplar o alvo antes de dar um tiro. Você mira bem e você acerta bem no alvo, que aquilo ali vai mexer no coração da pessoa e a pessoa mesmo vai se arrepender. E o Espírito Santo vai completar a obra na vida daquela pessoa. Quem corrige não pode jactar-se, julgando-se melhor do que o indivíduo corrige. Sabe o que é jactar-se? Olha, irmão, eu era assim, pecador também, mas agora eu vivo em oração, em jejum, eu subo no monte, né? Eu falo em diversas línguas, eu tenho o dom de cura e maravilhas. Isso é jactar-se. Contar vantagem sobre si mesmo. Se achar melhor do que o outro. Irmão, você se colocar na mesma condição do irmão. Falar: irmão, eu também sou pecador. Eu também tenho minhas áreas de vulnerabilidades. Talvez não seja igual à sua. Mas eu também tenho. Eu também preciso da misericórdia, da graça de Deus. Mas estamos juntos aqui, irmão. Estamos juntos. Estamos juntos. Vamos orar, vamos jejuar. Nós vamos vencer. Nós estamos a caminho do céu. Em nome de Jesus. E o Senhor vai nos levar para a glória dEle. Porque todos nós somos pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Você pode ter muito dinheiro, ou você pode ter nenhum dinheiro, vai todo mundo para o mesmo lugar. E a obra que você faz aqui vai fazer a diferença. Irmãos, eu estava vendo muito, essa semana, vídeos do Theo Hayashi. Eu até compartilhei nos meus status. Ele falou de crente gordo e obeso. Ele falou assim: irmão, vocês são tudo crente gordo e obeso. Não estou falando que vocês são. Mas gordo e obeso espiritual. Porque não quer compartilhar daquilo que você tem recebido. A palavra que está sendo pregada aqui hoje vai ser pregada nas células durante a semana. E as pessoas vão poder compartilhar. Irmãos, meu coração cortou hoje. Porque nós temos investido no ministério infantil. Nós temos investido no ministério de adolescentes. Nós temos investido no ministério de jovens. Irmãos, meu coração cortou hoje. Porque eu vi a Jéssica falando assim: mães, mandem os seus filhos nas células dos adolescentes. E o que está acontecendo?
Os pais deixam os filhos faltar e depois vêm aqui chorar. Ai, minha filha está grávida, pastora. Ai, o meu filho não quer saber de vir para a igreja. Ai, o meu filho arrumou uma menina do mundo aí, está vivendo ao léu. O meu filho está fumando vape, pastor, lá na igreja. Vape, que é o nome, né? Vape? Vape, nome chique, né? Eu vou falar vape, tá, irmão Mateus? Eu não sou chique, não. Ai, meu filho fumando vape. Mas não traz o filho para participar da célula. Não traz o filho no território jovem. Não participa. Irmãos, abra a mão do seu conforto. Tenha responsabilidade. Às vezes você não tem responsabilidade na célula, você não tem responsabilidade da igreja, você não tem responsabilidade de discipular ninguém, você não tem responsabilidade de nada, mas pelo menos tenha responsabilidade com seus filhos. Tenha responsabilidade com a sua família. Homens, tenham responsabilidade com suas esposas, sejam sacerdotes lá na sua casa. Assuma o seu papel em nome de Jesus. Uma ordem necessária. Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cada um deve pôr o ombro debaixo das cargas do irmão que está gemendo. Corrige com eficácia o que, além de falar a verdade em amor, com os que tropeçam, também alivia o peso que os esmaga. Amor apenas de palavras é hipocrisia. Eu achei divertido essa semana. Uma pessoa sentou conversando comigo, que eu estou marcando. Tem umas irmãs aí que estão fugindo, né? Mas amém. Estou marcando com umas irmãs, aí uma irmã sentou comigo e falou assim: pastora, essa semana o meu marido recebeu uma oferta. Falei: que bênção! Seu marido? Ela falou assim: ele recebeu uma oferta. Aí quando eu olhei naquela oferta, eu falei: nossa, que bênção essa oferta. Aí foi mostrar para ele, disse que ele falou assim: essa oferta não é nossa, essa oferta é para alguém. Não passou nem um dia. Alguém postou lá no grupo que alguém estava precisando. Esse irmão falou assim: eu falei para você que esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro é para dar de oferta. Olha o que Deus fez. Deus fez uma pessoa ofertar na vida de outra pessoa que tem um coração generoso, que sabia que ele daria, e ele fez. Porque se ele desse para um coração mesquinho, o que a pessoa falaria? Vou dar não, esse dinheiro é meu. Essa oferta foi minha, foi Deus que me deu. E quanto mais você abençoa, irmãos, mais Deus superabunda na sua vida. É quando levamos as cargas uns dos outros que cumprimos a lei de Cristo. É amar os outros como Ele nos ama. Esse foi o novo mandamento que Ele nos deu. Gálatas 5,14 diz que amar o próximo é cumprir a lei. Como é que você ama o próximo, irmãos? É muito provável que Paulo esteja condenando a atitude dos legalistas. Eles não estavam interessados em carregar fardos, mas em colocá-los nos ombros das pessoas. Como que coloca fardo nos ombros das pessoas? Você não pode vir com maquiagem, você não pode vir com roupa curta, você não pode vir com roupa não sei assim, você tem que dobrar o joelho, você tem que fazer jejum tantas vezes por semana. Isso é colocar fardo. É dizer o que o outro faz e você mesmo não faz. É você querer que o outro faça jejum de madrugada ou acordar de madrugada e você mesmo não faz. Isso é hipocrisia. É isso que os legalistas estavam fazendo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo diz lá em 6:3, verso 6, capítulo 6:3. Paulo dá a entender que qualquer crente que alega ser alguma coisa está enchendo a mente de fantasia. Irmãos, nós não somos nada perante Deus, nós carecemos da graça de Deus todos os dias da nossa vida.
O legalista tende a manchar a imagem dos outros só para melhorar a própria imagem. Ele gosta de apontar o erro dos outros. Por quê? Porque ele quer ser visto como santo, como perfeito. Como aquele que não erra. E assim ele não quer ajudar os outros. Paulo continuando lá no verso 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Não é correto comparar-nos com aqueles que caem. Devemos antes olhar para Cristo, a fim de sermos transformados de glória em glória na sua imagem. Não é ficar comparando a nossa vida com a vida do outro. O outro pecou, eu também vou pecar. O outro caiu, eu também vou pecar. O pastor não falou nada, eu também vou fazer. Irmãos, é cada um por si. A salvação é individual. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Verso 5. Uma leitura superficial pode sugerir contradição entre o versículo 2, quando Paulo diz, levai as cargas uns dos outros. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Não há contradição, porque Paulo está usando termos diferentes no original grego. Porque a palavra grego baros, no verso 2, quer dizer carga, significa uma carga pesada, o peso esmagador. Já a palavra fortune, fardo, lá do verso 5, quer dizer que é um termo comum para um pacote ou uma mochila de um soldado. Paulo passa das obrigações sociais do cristão para a responsabilidade que cada pessoa tem por sua alma. Na comunhão cristã, as cargas são compartilhadas uns com os outros, em amor, mas há certa carga que é peculiar ao próprio indivíduo. Você deve ajudar o seu irmão, mas a sua carga, você tem a responsabilidade de levar. É igual o Edinho pregou aqui esses dias. O problema é seu, resolve você. Às vezes nós queremos que os outros resolvam as situações para nós, mas cabe a nós mesmos estarmos resolvendo e buscando de Deus, ainda mais nós que somos cristãos mais maduros. Irmãos, naquele dia você não poderá carregar o meu pacote, o meu fardo, nem eu vou poder carregar o seu. Cada um vai levar o seu próprio fardo. Cada um carrega o seu próprio fardo. Eu tenho meus problemas, você tem os seus. E amém por isso. Nós temos passado por lutas, porque a igreja entendeu esse ano que nós somos uma igreja em movimento. E eu tenho compartilhado com algumas pessoas muitas lutas. O diabo está se levantando contra essa igreja, porque a igreja está fazendo o evangelismo. Irmãos, eu acho que dia que foi? Sexta-feira. Sexta? Nós fomos na PAI? Sexta-feira na PAI. O Espírito Santo ministrou tanto no meu coração, porque as meninas foram apresentar lá, e eles cantaram algumas outras músicas lá, deram uma palavra, o Ministério Infantil. O Ministério Infantil é um ministério que tem trabalhado muito aqui na igreja, e muitas vezes as pessoas não dão valor a isso, mas eles têm evangelizado muito mais do que a igreja inteira. Nós fomos lá e eu vi umas pessoas doentes, com problemas na perna, umas pessoas com problemas cegas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com alguns problemas de paralisia, pessoas, todos irmãos, tão alegres e carinhosos. E quando cantavam as músicas, eles pulavam dessa altura aqui, ó. Aí chega aqui na igreja, o louvor está lá. Irmãos, levanta a mão, o irmão está assim, ó. Irmãos com deficiência, pulando e se alegrando na presença de Deus. E nós que somos saudáveis, nós não abrimos a nossa boca nem para dar um glória a Deus. A nossa família está saudável, os nossos filhos são saudáveis, mas nós não agradecemos a Deus. Eu me senti envergonhada quando eu vi aqueles irmãos ali com deficiência, adorando ao Senhor
Senhor com todo o seu coração, cantando alto. Tinha um irmão com síndrome de Down do meu lado, ele cantava tão alto, com tanta alegria. Eu falei, meu Deus, imagina se toda a igreja tivesse esse coração tão apaixonado por Jesus, entregando a adoração com toda a sua força, com todo o seu fôlego. Tem gente que nem abre a boca para cantar. Irmão, nós precisamos rever a nossa vida cristã. Nós precisamos rever a nossa vida como igreja. Nós precisamos fazer a diferença. Quando as pessoas olharem para nós, vermos que nós somos um povo que ama a Deus, que louva a Deus, que adora a Deus. Oh, irmãos, Paulo nos dá um preceito lá no verso 6, instando-nos a compartilhar uns com os outros, ou seja, o princípio da semeadura e da colheita, porque ao seu tempo nós ceifaremos. John Stott diz que há 3 esferas da experiência cristã nos quais Paulo vê o princípio da semeadura. O ministério cristão, porque o trabalhador é digno do seu trabalho, a semente é a palavra de Deus semeada pelos mestres na mente e no coração da congregação. Isso aqui dá uma outra pregação, porque diz a respeito de salários, de recompensas ministeriais. Santidade cristã, a vida cristã é comparada a uma propriedade rural e a carne e o espírito são 2 campos que nós semeamos. As sementes são nossos pensamentos e atos semeados no campo da carne ou do espírito. E a prática do bem cristão, lá no 9:10, o serviço cristão é um trabalho cansativo e exigente. Somos tentados a desanimar, a relaxar e até mesmo a desistir. As sementes são as obras semeadas na vida de outras pessoas da comunidade. Irmãos, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. O que é que você tem semeado? Irmãos, às vezes você não tem dinheiro, mas você semeia uma mão estendida. Você semeia um pacote de arroz. Você semeia indo na casa de alguém que eu já ouvi falar, passando roupa de um recém-nascido. Você semeia dando um pacote de fralda, um litro de leite. Você semeia dando R$10 para um irmão que está precisando. Irmãos, nessa hora nós precisamos ser igreja. Eu pedi ajuda esses dias para algumas pessoas que estavam necessitando. E infelizmente, foi umas 3, 4 pessoas só que ofertaram. Não sei se está faltando muito, ou se as pessoas estão muito apertadas. Mas será que 1 hora de oração você tem gastado pela vida dessas pessoas que estão carentes? Essas pessoas que necessitam? Senhor, abre uma porta para o irmão, para a irmã. Senhor, abençoa, levanta pessoas para estarem ajudando. Fiquei emocionadíssima. A Emily vai estar contando aqui nos próximos cultos o testemunho dela. Ela contando, pastora, teve pessoas que se levantaram até mesmo que eu não conhecia. Pessoas que moram em outros países que ofertaram na minha vida. E Deus a abençoou, Deus a curou pela oração da igreja. Pela oração do povo de Deus. Ela ia precisar fazer uma cirurgia. Estava tossindo. Nós oramos. E no dia que foi marcada a cirurgia, ela chegou lá, o médico falou assim: daqui 15 dias você volta, mas parece que o seu pulmão está se recuperando. E ela foi ontem novamente, não, quinta-feira novamente no médico, e o médico falou para ela: está curada. Ela vai contar aqui direitinho para vocês. Mas é mais um milagre que nós vemos Deus fazendo.
por causa da oração de um povo unido, de um só pensamento, de uma só oração, de um povo de unidade, um povo que busca, um povo que clama, um povo que ajuda uns aos outros. Irmãos, isso é ser igreja. É sairmos evangelizando as pessoas que precisam. É sairmos dos 4 cantos aqui do nosso conforto que nós estamos hoje e evangelizando onde quer que nós estejamos. É possível, muitas vezes, cansarmos-nos na obra de Deus. Ai, tanta coisa na igreja, o pastor não para de fazer de novo pizza. Ai, que canseira. Irmãos, pare de reclamar. A nossa vida aqui não é descanso. Nosso descanso será eterno, lá na eternidade. Aqui a gente tem que trabalhar mesmo para o reino de Deus, ganhar quantas almas forem preciso para o reino de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, Paulo nos instrui a não nos cansarmos de ajudar ao próximo, de praticar ações de exercer generosidade, pois o vasto número de necessitados nos sucumbe e os pedidos que se acumulam sobre nós, vindo de todos os lados, exaurem a nossa paciência. Nosso fervor muitas vezes é abandado pela frieza de outras pessoas. Você sabia que tem pessoas que são usadas pelo diabo para falar assim, por que você está ajudando? A pessoa não diz nenhum obrigado para você. Irmãos, às vezes a gente ajuda pessoas ingratas. Mas, irmãos, nós não estamos fazendo para pessoas. Nós estamos fazendo para o Senhor. E Ele está vendo tudo. E Ele não deixará faltar nada. E Ele mesmo vos recompensará, diz a palavra de Deus. Ao seu tempo você vai ceifar. Paulo diz aqui, se não desfalecemos de fazer o bem, pois se nós não desistirmos de fazer o bem, nós colheremos no tempo certo. Irmãos, não se cansem de fazer o bem, não se cansem de ser bondosos, não se cansem de estender a mão, não se cansem de ajudar os necessitados, pois ao seu tempo você irá colher. Ao seu tempo você será próspero. Ao seu tempo você vai ter para dar, para ofertar, para abençoar em nome de Jesus. Não seja mesquinho, porque o que Deus deu para você é para você compartilhar, assim como a igreja primitiva, que o irmão Márcio pregou aqui na quinta-feira. A igreja primitiva, eles não guardavam um para os outros. Eles não guardavam para si, eles repartiam todos entre si. Hoje em dia o que tem imperado é o Deus Mamon. Meu é meu, eu que trabalhei. Esse dinheiro é meu. Não vou ajudar ninguém não. Vou dar roupa para ninguém não. Vou fazer isso para ninguém não. Isso aqui é meu. Irmãos, Deus ministrou muito forte ao meu coração essa palavra. E às vezes a gente olha a situação de outras pessoas e a gente tem que parar de reclamar e de murmurar, porque às vezes o nosso problema é bem pequenininho perto de outras pessoas. É mínimo. Eu já chorei muito com algumas mulheres lá na igreja, lá nos discipulados. E eu não chorei por causa da situação delas, eu chorei por mim mesma. Eu chorei porque o Espírito estava falando assim, me quebrando, falando, viu, Priscila? E você ainda está reclamando? Eu falei, meu Deus, Deus está me ensinando. E Deus nos ensina. Quando você para de olhar para o seu próprio umbigo e você começa a ouvir as outras pessoas, você vê que outras pessoas estão mais carentes e necessitadas do que você. Se você visitar os bairros mais pobres, você vai ver pessoas em estados de carências, em estado de miséria. Infelizmente. Irmãos, e a igreja tem que cada vez mais ser igreja.
que o fim dos tempos está chegando. E nós precisamos estender a mão para os outros. Falar, ei, nós estamos juntos. Ninguém vai passar necessidade. Um vai ajudar o outro. Um vai dividir com o outro. Um vai abençoar o outro. Em nome de Jesus, quero que vocês coloquem de pé. Em nome de Jesus. Passei 10 minutos. Irmãos, a necessidade do próximo é a oportunidade escancarada diante dos nossos olhos. Devemos fazer o bem a todos, e não apenas a um grupo seleto. Não deve existir barreira étnica, cultural nem religiosa para a prática do bem. Não vou ajudar aquela pessoa porque aquela pessoa é católica. Não vou ajudar aquela pessoa é bêbada. Aquela pessoa tem vício. Aquela pessoa é viciada em droga. Não, irmãos, ajude. Estenda a mão. Eu tenho aprendido muito com meu marido. Eu já contei isso uma vez. Nós estávamos lá em Cuiabá e tinha um homem lá deitado, sujo. Acho que ele estava até exalando mau odor. E o Edinho é assim. Tem muito venezuelano lá em Cuiabá. E ele, não, vou dar um dinheiro aqui. Se tem moeda aí, tem moeda, vamos ajudar. E ele está ensinando a Helena a ser assim. A Helena, eu tenho um salgadinho aqui, vou dar um salgadinho. Vou dar um salgadinho. E nesse dia que essa pessoa estava muito mal cheirosa, estava bêbada, o Edinho desceu do carro, foi lá conversar, abraçou o homem, deu dinheiro para o homem falou que tinha uma família no Paraná que queria ir embora, e o Edinho orou com ele. Eu falei, meu Deus, isso é compaixão, isso é um dom. Isso é um dom. E nós precisamos buscar isso, irmãos.